gostaria de dizer o quanto esse momento é um momento feliz, né? Porque é, mais uma vez, a abertura da nossa casa para que possamos subir aqui. Tá bom. Pergunta lá atrás. Aí atrás tá dando para ouvir direitinho? Tá. Desculpa. Não, tá bom. E aí, mais uma vez, né, estamos aí abrindo a casa para os trabalhos, o quanto é importante essa casa, né, para a comunidade ao seu redor, para os espíritos que aqui procuram auxílio, né, e para os espíritos trabalhadores do bem que utilizam essa casa, os médios dessa casa, os trabalhadores dessa casa como instrumento também de trabalho. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, ser o primeiro, né, abrindo aí com chave de ouro as palestras da Casa Espírita Suave Caminho. E quando a Geisa me convidou, né, para que eu viesse aqui falar hoje, a gente sempre segue um pouco assim a nossa intuição, e aí me veio a vontade de falar um pouco sobre a reencarnação, né? Estudarmos um pouco sobre a reencarnação. Eu trouxe aqui uma apresentação, a gente teve um probleminha no slide, mas eu vou tentar seguir aqui o meu roteiro aqui no meu PowerPoint e espero que vocês consigam acompanhar. O quanto é importante sabermos cada vez mais sobre a reencarnação, refletirmos sobre a reencarnação, que é um dos princípios da nossa doutrina, que é o princípio da pluralidade das existências, né? Que tem como base a lei de progresso, que é uma lei divina e, portanto, imutável. Então, a lei de progresso ela é imutável. Nós não estamos livres de passar por essa lei. Todos nós aqui, principalmente nós, encarnados no planeta Terra, estamos aqui passando pelo nosso progresso, estamos em curso de evolução, porque ainda não chegamos no estado de espíritos puros. Precisamos ainda desse mecanismo, que é o mecanismo da reencarnação, um mecanismo que mostra o quanto Deus é bom e misericordioso, mas ao mesmo tempo justo com todos nós, para que nos dê a oportunidade de tentar mais uma vez e de conseguirmos, com essa tentativa, depurarmos das nossas próprias limitações morais, né? Então, temos todos que ser muito gratos por estarmos aqui nesse momento, encarnados, com essa oportunidade que Deus nos concede, para que aqui, passando pelo que nós passamos aqui, né, com todas as lutas que nós temos aqui que passar nessa vida, aprendermos, crescermos e sermos seres melhores, porque se nós somos infinitos, nós temos só a melhorar e a evoluir, porque de acordo com a doutrina espírita, nós não, a reencarnação ela nunca é retrógrada, não existe retrocesso. Nós ou estacionamos na situação em que estamos, ou nós progredimos, que é a principal finalidade da reencarnação. Bom, e aí eu trouxe assim algumas perguntas: o que é, como, para quê, quando, né? Eu acho que nós temos aqui um grupo de estudiosos da doutrina, nós temos um grupo que estão começando a estudar, todos estão em constante processo de aprendizado, mas nós também recebemos aqui na casa, né, irmãos que estão conhecendo a doutrina espírita, estão se aproximando dos princípios doutrinários do Espiritismo. Então é importante que conheçam um pouco sobre a reencarnação, que é um dos nossos princípios. Então, falando um pouco sobre o que é a reencarnação, quando a gente pesquisa lá no dicionário da língua portuguesa, né, diz lá que reencarnação é a crença de que após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo, como na doutrina dos espíritas, né? E entre colchetes, o dicionário explica que é entendido como sinônimo de metempsicose. O termo abrange também o renascimento ou retorno sob a forma de outras espécies.
Entendendo um pouco mais sobre a metempsicose, nós sabemos que ela não faz parte, né, do nosso conhecimento, da nossa doutrina espírita. A metempsicose era o princípio da crença da reencarnação que nós tínhamos nos povos da antiguidade. Inclusive se acreditava que um ser humano poderia, né, no momento em que ele reencarnasse, ele vir na figura, por exemplo, de um animal, o que para nós espíritas isso não é concebível, né? Mas havia sim já inicialmente na antiguidade, no povo hindu, no povo egípcio, uma crença, né, nessa reencarnação. Nós temos também os próprios druidas que acreditavam na reencarnação, ainda também no processo de melhoria desse entendimento, e até mesmo os judeus, quando falavam sobre ressurreição, né, eles não tinham uma ideia completa do que seria essa ressurreição, não tinha uma conclusão integral desse processo de ressurreição. Então, a reencarnação, ela existe já no entendimento, no conhecimento dos povos, e, logicamente, com a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, essa palavra, né, esse entendimento sobre a reencarnação foi então surgido. Portanto, a reencarnação, quando se pergunta, a reencarnação está na Bíblia? Não, porque a palavra reencarnação foi desenvolvida, né? Foi definida, conceituada por Kardec, quando ele estudou a doutrina espírita através da codificação. Porém, na Bíblia existem inúmeras passagens, né, que nos fazem ter a certeza de que Jesus, né, queria, né, estava falando sobre a reencarnação, embora não utilizasse essa palavra, né? No Livro dos Espíritos, na questão 166, nos itens B e C, Kardec então pergunta aos espíritos: a alma tem muitas existências corpóreas? Então os espíritos respondem: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, né? Então, quando Kardec pergunta isso aos espíritos, os espíritos já o falam que sim, existem muitas existências. Então, nós passamos por inúmeras experiências do ponto de vista espiritual, né? E na C, 166C, ele então, concluindo o que os espíritos o falaram nessa pergunta, ele diz: parece resultar então desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro, ou seja, outro corpo. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos dizem: é evidente. Ou seja, então a reencarnação, ela passa a ser construída a partir do entendimento de que esse espírito, então, a partir do momento em que ele está encarnado no corpo e ele perde a vida do corpo, ele toma, após a erraticidade, ou seja, após esse processo que ele passa no plano espiritual, ele pode sim se vestir de um outro corpo, ter uma nova experiência na carne, né? Então isso é dito já para Kardec no Livro dos Espíritos. Quando nós desencarnamos, né, e nós lendo os romances espíritas, nós temos as experiências, por exemplo, de André Luiz, quando fala sobre a experiência do pós-morte, né, do além-túmulo. Nós sabemos que nós, enquanto espíritos, nós nos deparamos com a nossa própria consciência, e mesmo que a gente não tenha encontrado com a nossa verdade moral enquanto aqui encarnados, no momento do desencarne, nós, em algum momento, né, após as tribulações, após aquela perturbação da desencarnação, nós temos um momento em que nós nos deparamos com nós mesmos, e nós de fato conseguimos enxergar, se não enxergávamos aqui enquanto encarnados, conseguimos enxergar nesse momento as nossas deficiências, as nossas limitações, o quanto erramos, também logicamente o quanto avançamos, né? E amadurecemos
no plano espiritual, nesse período que nós chamamos de erraticidade, uma vontade, né, de melhorar, uma vontade de ultrapassar essas limitações que, por nossas vicissitudes, por nossas paixões aqui na Terra, resvalamos, né, e fizemos às vezes mal a nós mesmos e mal a outros. Então, esse processo é um processo muito importante de autoconhecimento e de aprendizado, e a vontade, né, que o Espírito tem para que ele volte na carne, no sentido de passar por experiências que o façam aprender aquilo que ele não aprendeu. Então, a reencarnação, ela é de fato uma nova oportunidade na carne, né? É um momento que Deus nos proporciona para que nós possamos novamente ter a oportunidade de melhorar. E passamos muitas vezes por esse processo, né? Esse processo é um processo bastante repetido, principalmente nós que somos espíritos em processo de progressão, né? Estamos aqui todos em processo de progressão, talvez uns um pouco mais à frente, outros mais atrasados, mas todos pertencentes a uma mesma classificação. E nós sabemos que essa oportunidade é uma oportunidade que Deus nos dá, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é justo, né? E aí está o princípio de justiça que Deus nos concede a partir do momento em que Ele nos faz passar por situações que nós precisamos passar para que possamos aprender, que possamos crescer e evoluir e chegarmos, porque todos nós chegaremos a um estado de pureza, todos nós chegaremos a um estado em que não será mais necessário esse processo da reencarnação, né? Porque atingiremos a nossa depuração máxima do ponto de vista moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, diz que a reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. Então, quando nós reencarnamos, nós não trazemos as características físicas, genéticas do corpo, né, que vestimos na encarnação anterior, né? Nós passamos por um novo processo de construção corporal, né? Do ponto de vista material, que tem relação com as características genéticas do nosso pai, da nossa mãe, né? Então nós temos esse corpo de carne, né, que veste o nosso perispírito para que possamos ter uma nova experiência na carne. Então nós não temos características físicas semelhantes com a nossa encarnação anterior. Isso é importante colocar. Às vezes a gente vê em filmes, né, novelas, que às vezes o indivíduo ele vem com a mesma aparência, né? Mas nós sabemos que a doutrina não nos embasa em relação a isso. E lá o Evangelho também diz a diferença, né, entre reencarnação e ressurreição, que era o termo utilizado pelos judeus na época e que está na Bíblia, que é diferente, né? Então, reencarnação é diferente de ressurreição. Então, a ressurreição, ela ocorre a partir do momento em que o indivíduo, na crença de que o indivíduo ele morre e ele revive, ou seja, ele ressurge naquele mesmo plano físico, com aquele mesmo corpo físico, né? E, logicamente, se a gente for observar do ponto de vista do espiritismo e da ciência, nós sabemos que se os judeus à época tiveram experiências com ressurreição, existem duas opções, né? Ou eles tiveram eles assistiram a um indivíduo que não necessariamente morreu, né? Que pode ter tido, por exemplo, ali um desmaio ou uma
uma condição cataléptica, né? Como é o caso de Lázaro, e depois ele acordou novamente, acreditou-se que ele morreu, mas na verdade ele não morreu, ele voltou, né? Ele voltou desse estado de semicoma, do estado de coma, de catalepsia, em um mesmo corpo, ou esses irmãos tiveram contato com uma vidência mesmo, né? De um irmão que já faleceu e que apareceu novamente, né? Por meio da vidência, como uma ferramenta mediúnica daquela pessoa que viu aquele espírito, com a aparência, né? Fluídica, perispirítica da existência anterior. Então, nós sabemos que pela ciência, a partir do momento em que um corpo morre, a partir do momento em que aquelas células, aqueles tecidos, eles morrem, eles não podem ressurgir, não pode haver ali uma reunião daquelas células, uma revitalização daquele corpo físico, para que ele volte a um estado anterior. Então, a ressurreição seria isso, o que o Espiritismo não suporta, e a ciência também não suporta, e a reencarnação é sim esse processo, porém em outro plano, né? Ocorre esse desencarne, e depois ocorre o reencarne neste plano, já em uma outra existência de vida, em um outro corpo, em uma outra família, em um outro lar, às vezes em outro país, né? Com outra forma de trabalho, com novas relações, né? Para que possamos todos termos a oportunidade de crescer, termos a oportunidade de passar novamente por aquela situação, que é uma situação que vai nos servir como prova de crescimento, ou como uma expiação, ou seja, um resgate daquilo de equivocado que nós cometemos na encarnação anterior. Importante colocarmos, quando a gente fala de passagens na Bíblia sobre a reencarnação, que no capítulo 4 também, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e na Bíblia, Novo Testamento, no Evangelho de João, nós temos, né, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, né, que era o senador dos judeus à época. E tinha até trazido aqui um videozinho, mas ocorre um diálogo entre Jesus e Nicodemos, e Jesus esclarece, né, para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos fica um pouco atordoado com aquela frase, e ele pergunta: mas Senhor, como pode nascer um homem de novo que já é velho? Né? Porque ele entendeu ao pé da letra o que Jesus queria falar por meio de parábolas. E aí ele complementa: pode, por exemplo, um homem velho tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer em uma segunda vez e então entrar, né, no reino de Deus? E Jesus fala: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Algumas versões da Bíblia, inclusive, colocaram que essa água, né, que Jesus fala, seria a água do batismo, né? Então, em algumas versões da Bíblia é possível lermos, né, não renasce da água do batismo, né? Mas nós sabemos que na linguagem original, né, da Bíblia, na tradução original da Bíblia hebraica, nós vemos que ele fala não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E depois ele fala: o que nasce da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, o que Jesus queria dizer com essa frase? Ele queria dizer que o que nasce da carne, ou seja, o corpo, isso aqui que é a nossa veste, tão importante, né, que nós devemos cuidar tanto, porque nos propicia essa existência na vida corpórea, é carne.
e por ser carne é perecível, né? Nós sabemos que nós perdemos essa vestimenta. Então, o que é carne, mas o que é espírito, o que é espírito fica. O que nós construímos em relação ao nosso entendimento moral, em relação aos amores que construímos aqui nessa existência, aos laços de afeição que construímos aqui nessa existência, né? Ao trabalho que nós desenvolvemos e que nós conseguimos criar harmonia, fraternidade, ajuda, né? E que construímos de fato. Quando a gente fala construção, nós não estamos falando de uma construção física, mas de uma construção em termos de relações. Nós estamos aqui falando da diferença do espírito e do corpo e do que fica em nós quando de fato nós desencarnamos, né? Quando ele fala da água, é porque na época a água ela era muito importante para os judeus, né? Inclusive na própria Gênesis diz, né, o Senhor ele repousava sobre as águas. A água era como se ela fosse um elemento gerador absoluto de tudo, né? Então Jesus se utilizou da palavra água, né, para que até mesmo houvesse esse entendimento e para que simbolizasse, né, essa palavra a água simbolizasse o aspecto material, né, desse novo ser que é o corpo, né? E o espírito simbolizando o aspecto da inteligência, porque o espírito é esse ser inteligente, né? Somos todos dotados de inteligência e, portanto, dotados de livre arbítrio, né? Temos Deus é bom e nos dá todas as possibilidades que podemos fazer. Então, tudo aquilo que podemos fazer com o nosso livre-arbítrio, nós podemos, mas ele também é justo. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que plantamos, nós vamos também colher, né? Seja algo bom ou algo ruim, né? Nós vamos colher sempre. Então, quando Jesus fala o que nasce, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus, nós estamos falando desse renascimento, desse nascer de novo, né? Dessa nova construção corporal e dessa nova construção espiritual agora numa nova existência. O Espírito, ainda Jesus fala, sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, né? E aí Jesus quer dizer que nós não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai. Mas se Jesus fala isso, ele está querendo dizer que ele vem de algum lugar e ele vai para algum lugar, né? Como um sopro, né? Como uma forma fluida. Ele vem de algum lugar e ele vai para algum lugar. Então é importante que ao estudarmos essas passagens da Bíblia, a gente consiga fazer essa correlação do que Jesus queria dizer com a reencarnação, né? Por exemplo, nós sabemos também que na Bíblia também é colocada a questão da relação entre Elias e João Batista, né? Malaquias, o profeta, ele disse que para que o Messias, ou seja, Jesus, viesse, Elias devia voltar, né? Então, mas Elias havia já desencarnado. E quando então os judeus à época, em presença já de Jesus, os apóstolos em presença já de Jesus, tem aquela visão de Elias e Mateus na transfiguração de Jesus e a experiência dos judeus à época com João Batista, né? Jesus fala: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que estava para vir, que ouça aquele que estiver ouvidos para ouvir. Ou seja, Elias, João Batista era a reencarnação de Elias, né? Isso está lá em Mateus, capítulo 9, 12 a 15. Aqueles de vosso povo, isso já em Isaías,
que morreram viverão de novo, né? É outra passagem da Bíblia que Jesus também fala: aqueles do vosso povo que morreram viverão. Se ele tivesse falado no entendimento da ressurreição, ele poderia dizer vivem de novo, mas ele fala viverão, ou seja, haverá um processo de transição para uma nova vida. E assim como várias outras passagens da Bíblia, se quisermos fazer dissecar a Bíblia no sentido de encontrarmos ali passagens que possuem nexos com o entendimento da reencarnação, nós vamos encontrar diversas passagens. Para que então esse processo? Para que reencarnamos, né? E aí novamente lá na questão 67 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, nós já falamos sobre isso, né? Então, para expiar, o objetivo é expiar, ou seja, resgatar aquilo que fizemos de equivocado na experiência anterior, né? E também como prova, ou seja, novas experiências, novos desafios no ambiente familiar, desafios no trabalho, desafios de doenças, né? Desafios do dia a dia, né? Que envolve, por exemplo, vencimento de limitações nossas e que nós precisamos mover energia dentro de nós mesmos para que possamos, às vezes, vencer uma prova, para que possamos vencer um desafio do trabalho, para que possamos vencer, por exemplo, hábitos que nós sabemos que nós temos que são ruins, mas que nós temos que vencer em nós, como, por exemplo, o hábito de fumar, que nós sabemos que não é bom. Nós sabemos que temos irmãos que têm essa noção e que ainda assim fumam e que precisam às vezes ter essa coragem, né? Sou capaz, vamos lá, eu vou conseguir, né? E não desenvolver esse hábito em mim, porque eu sei que ele faz mal a esse corpo, que é um corpo que eu ganhei de presente, né? Para que eu tivesse aqui nessa nova existência. Na questão 170, Kardec pergunta, ainda na finalidade, né? Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, depois que você desencarnou, em que você se transforma, né? E aí, logicamente, depois da sua última encarnação, passando pelas diversas oportunidades de aprendizado na carne. Espírito bem-aventurado, espírito puro, né? Então, depois que a gente já passou por todos os processos necessários de aprendizado, de experiência, né? Nós então chegamos nessa etapa, né? Tão importante, que é uma etapa em que muitos de nós não precisaremos mais desse corpo denso, né? Que nós estaremos com uma veste cada vez mais fluida, cada vez menos materializada, né? Que é a nossa condição de espírito puro. No livro Iniciação ao Espiritismo, da nossa querida Teresinha de Oliveira, lá no capítulo 15, quando ela fala de reencarnação, ela fala que o reencarnando, o espírito coopera na criação. Lógico, porque se a reencarnação ela é um processo que nos possibilita evoluir, quanto mais espíritos evoluídos, quanto mais espíritos depurados, logicamente, melhor fica a criação, né? Adquire experiências por meio de provas, expia erros do passado por meio dos resgates e progride sempre, ou seja, é a evolução. Por mais difícil e trabalhosa que seja a reencarnação, ela não constitui um castigo. Somente assumirá esse aspecto de castigo quando o espírito não se esforça por progredir, né? Esses dias eu estava ouvindo o Haroldo Dutra falar e ele disse, né, que existe sim sofrimentos, existem sim situações difíceis que nós temos que passar
aqui enquanto encarnados. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós não temos a felicidade plena, nós sabemos disso. Mas não existe aqui injustiçados. Nenhum de nós somos injustiçados. Nós estamos cobertos pela justiça divina. Então, se passamos por determinada dificuldade, nós temos que entender que essa dificuldade faz parte da nossa marcha. Precisamos vencer essa dificuldade com fé, com força de vontade, entendendo que isso é um instrumento do nosso melhoramento. Não significa que nós, ao vermos um próximo passando por determinada dificuldade, temos que apontar e dizer: ah, mas ele também deve ter feito alguma coisa na vida anterior, porque para ele estar passando por isso, santinho ele não é. Certamente nem nós somos. E aí, nesse caso, não nos cabe esse julgamento. O julgamento, ele é de Deus. Nos cabe o quê? Estender a mão, ajudar, né? E em nenhum momento pensar no que aquele irmão pode ter feito. Nos cabe apenas sermos caridosos. Deixa eu olhar aqui direitinho para eu não ficar atrasado no tempo. Como? Uma das perguntas, né? Como que se dá esse processo da reencarnação? Isso é pouco difundido no Pentateuco, o processo em si da reencarnação. Mas o nosso querido André Luiz, né? Nosso querido André Luiz, pesquisador, médico enquanto encarnado aqui no Brasil, extremamente curioso, quando chegou no plano espiritual, certamente vocês devem conhecer André Luiz, ele, vou tentar me aproximar dos bons aqui, porque eu quero entender esse negócio, para eu poder passar para os meus colegas lá da Terra, né? E André Luiz, no livro Missionários da Luz, né, ele escreve um capítulo, Missionários da Luz, um livro, né, psicografado por Chico Xavier, por André Luiz, né, pelo espírito de André Luiz, e ele fala lá no capítulo do livro, que eu não sei qual é o número do capítulo, Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, né? O Segismundo, ele era um irmão que estava na erraticidade, que levou um casal na vida anterior, por conta de uma paixão avassaladora, ele levou a um casal se separarem, matando Adelino, que era que era o marido, né, do casal, e fazendo com que a Raquel, né, que era a mulher, se perdesse na sua vida e acabasse com o seu processo de vida naquele momento. Ok, todos desencarnaram. Segismundo estava no plano espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnar, e ele então sabe que Raquel e Adelino estão encarnados, casados na Terra, já com um filho, e ele vê a possibilidade, a oportunidade de estar novamente entre esse casal, agora com um filho, para sentir-se redimido em relação ao que ele fez a esse casal na vida anterior, porque essa seria a oportunidade de dar a esse casal que ele tanto prejudicou na vida anterior muito amor, porque ele já estava consciente dessa necessidade, né? E aí, se vocês quiserem depois buscar essa história, é uma história belíssima, que eu já assisti muitas vezes, li, já vi no YouTube, aí tem Grupo Espírita de Minas Gerais que já reconstituiu em forma de peça teatral, e eu sempre choro, né, porque é muito emocionante. E nessa história, é muito difícil, né, para que Adelino, desdobrado em sonho, perdoe, né, o Segismundo, e toda a espiritualidade auxilia nesse processo, e chega um momento em que Adelino perdoa Segismundo, ocorre então a liberação para que ele seja encarnado entre esse casal como filho, e aí o livro mostra todo o processo, gente, lá no departamento de reencarnação do nosso lar, de Segismundo, juntamente com o mentor espiritual, observando toda
o código genético de Adelino, aonde ele poderia se encaixar para que ele viesse num corpo que o ajudasse a passar pela experiência na carne necessária, né, para o seu crescimento. Então isso é muito bacana, e essa decisão da sua reencarnação nessa família ocorre antes do processo da relação sexual do casal. Então, antes da relação sexual do casal, toda a espiritualidade já havia planejado que Segismundo iria voltar. E quando Segismundo volta, né, quando ocorre essa decisão, eu tinha até trazido aqui a imagem, né, mas mostra como que ocorre a redução perispirítica desse irmão que se encontra na erraticidade, para que ele saia de um corpo perispirítico, né, de um corpo fluido, de adulto, assumindo um corpo agora de criança, de feto, né, e reduzindo-se ainda mais até se fundir com o óvulo materno. E o mais importante, o mais lindo disso tudo, é que esse espírito, ao se reduzir perispiriticamente, ainda no plano espiritual, ele já se encontra ligado ao útero materno. E cuidado para que todo aquele processo ocorresse da forma mais segura, da forma mais bela possível. Então, para que a gente possa compreender que antes de fato dessa criancinha nascer, né, existe um planejamento reencarnatório absurdo, né, em relação à escolha desses pais, a escolha da cromatina que vai ser utilizada para que esse espírito então aproveite para nascer num corpo com determinadas características necessárias para o seu adiantamento, o desdobramento dos pais antes mesmo da relação sexual, tendo ali aquela relação de perdão com esse irmão que está tão aflito e com tanta vontade de ser perdoado e voltar para esse casal, né, porque ele tem a vontade de amar esse casal. Então é muito bonito quando a gente tem contato com essa história, e ela fala sobre esse processo reencarnatório, esse processo, não posso dizer que seria um processo biológico, porque ele está muito além do nosso entendimento do que é um processo biológico, embriológico, vamos dizer assim, mas é um processo espiritual e que se funde com a parte física, com o corpo físico, tão importante para o nosso entendimento. Então, como se realiza essa nova existência? Kardec perguntou aos espíritos. Pela sua transformação como espírito, e aí os espíritos respondem: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Nós já falamos. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Nós também já falamos aqui. 169, na pergunta 169, Kardec faz para os espíritos: o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Será que eu vou encarnar a quantidade de vezes que o Márcio vai encarnar, né, que a Dora vai reencarnar? Com certeza não, eu vou vir muito mais vezes, né? Mas ela faz essa pergunta, ele faz essa pergunta, né? E a resposta: não, evidentemente que não. O número de encarnações não é o mesmo para todos os espíritos. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso ele é quase infinito. Então, é para a gente entender que sim, existe um momento em que a gente para, mas ele é quase infinito. Então, assim, a gente tem realmente muitas encarnações à frente, né? Temos ainda muitas experiências na carne. Deixa eu passar aqui. E os laços de família, hein? Como é que será que fica essa questão dos laços de família? Então, por exemplo, se eu perdi um filho, se eu perdi uma mãe, se eu perdi
uma esposa, um marido? Como que fica esse processo, né? Bom, os laços de família, segundo o Evangelho, não são destruídos pela reencarnação, né? Então, de fato, os nossos laços, construídos de acordo com as afeições e não de acordo com as sensações, eles de fato não são destruídos. Então eu posso não ter o contato com um ente querido meu que eu perdi agora nessa encarnação, mas eu sei que ele está ligado a mim, né? Assim como eu estou ligado a ele com a afeição que foi criada entre nós. Então, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações que uma encarnação só os distancia temporariamente, se reencontrando após regressarem à pátria espiritual. Então, aqueles laços que são construídos com o verdadeiro amor, eles são permanentes. E por mais que a vida corpórea tenha o seu tempo diferente de desencarnações entre um e outro, em algum momento, se ali houve amor de verdade, nós encontraremos esse ente querido quando voltarmos para a erraticidade, ou ainda voltaremos juntos numa nova encarnação, numa nova experiência. Então, o amor de verdade faz com que esses laços continuem firmes, continuem fortes entre nós. E por mais que eu não tenha ali a presença daquela pessoa do meu lado, eu sei que o amor que eu mantenho em relação a ela me faz senti-la ao meu lado. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele tem contato algumas vezes com a sua mãe, mas a sua mãe não estava com ele. Por quê? Porque ela já estava num estágio mais avançado. Mas ela falou para ele: quando você precisar, você sabe que você tem a mim, é só você pensar, né? Então, temos que ter essa noção. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento, ok? Bom, se pensarmos na doutrina materialista, que não acredita na reencarnação, a partir do momento em que eu me separo de um ente familiar, eu nunca mais vou ver esse ente familiar, porque pela doutrina puramente materialista, tudo se acaba com a morte, né? Se nós pensarmos, por exemplo, com o pensamento da igreja, que dita a sorte definida para a pessoa, ou seja, você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? De acordo com a sua conduta. Então sim, você pode ter contato com esse ente familiar, se vocês forem para o mesmo lugar, né? Porém, essa doutrina não acredita numa nova oportunidade na carne, né? Ou seja, uma nova oportunidade de aprendizado. E a doutrina espírita, ela entende que o progresso ele é infinito. Então, nesse caso, nós, com os nossos entes familiares, poderemos manter contato progressivamente de acordo com a nossa evolução. Aonde? Na pluralidade dos mundos, que também é base da nossa doutrina. Nós sabemos que, como nós precisamos passar por provas e expiações, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas não necessariamente só a Terra é um mundo de provas e expiações, né? Se a gente acredita na pluralidade dos mundos, e nós temos que lembrar que podemos estar em vários mundos de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o nosso estado. E eu vou finalizar aqui com uma frase, né, que se encontra lá no túmulo do nosso Allan Kardec, né, lá em Paris. Então, quando a gente procura lá na internet, tem lá a foto com a mensagem: nascer, está em francês, né, mas nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Muito obrigado pela atenção de todos e uma excelente noite.